Jesus disse à mulher que não tocasse, porque ele não tinha subido. Mas disse ao ladrão que estaria no paraíso com ele. Não está em contradição? Eu vou começar, você termina, viu, Elahá? Olha, gente, eu gostaria de lembrar o seguinte: a palavra paraíso, em hebraico, pode ser terrestre e pode ser celeste. Na expressão celeste é mais utilizado vida eterna, Olam Rabá, que é o mundo vindouro. E Jesus não falou disso, que ele poderia ter dito, né? Então, na minha santa ignorância, eu entendo o seguinte, que aquele homem, pelo arrependimento que ele estava apresentando a Jesus, Jesus tinha dito que naquele mesmo dia ele iria voltar a reencarnar na Terra, no paraíso terrestre, para recomeçar, já que houve um arrependimento, uma vontade de mudança, ele começar, a partir dali, fazer um novo caminho espiritual. Não que naquele mesmo dia ele iria para o Olam Rabá ou para a vida eterna, porque nem Jesus foi naquele dia, então ele não podia chegar antes de Jesus. A pergunta realmente seria uma contradição. Mas quando você analisa por esse prisma, eu entendo assim. Muito bem, meu filho, você arrependeu-se, você acabou de praticar uma techuvá, você agora vai voltar e vai recomeçar de onde você falhou. Aquilo que ele ensina no Sermão do Monte, em Mateus 5:25, reconcilia-te depressa enquanto estás a caminho com teu irmão. Então, agora você vai voltar, vai fazer uma nova vida, como diz Chico, não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas vai começar agora e fazer um novo fim, amanhã, em outras encarnações. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo lógica na colocação de Jesus. Eu vejo da seguinte maneira. A frase que está escrita é assim: em verdade vos digo ainda hoje, encontrarás comigo no paraíso. E é uma briga muito grande, porque tem um pessoal que diz que em verdade vos digo, : ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Seria hoje, né? E o outro diz, em verdade vos digo ainda hoje, : encontrarás comigo no paraíso. E eles ficam brigando se esse negócio, esse : está antes, está depois, se a vírgula está aqui, se está ali, pois eles vão morrer brigando, porque no grego não tem pontuação. E ainda por cima, eles faziam uma técnica chamada scriptum continuum, que não tinha espaço entre as palavras. Exato. Aí o cão é que vai saber como é que é, se tinha vírgula, se não tinha, se tinha ponto, 2 pontos, não tem como saber. Então, nós vamos ficar discutindo até a eternidade em cima disso. Agora, a razoabilidade, a lógica, nos está a dizer que não é muito razoável que uma pessoa vá direto para o paraíso. Agora, é importante lembrar que mesmo uma pessoa estando numa condenação de morte por crucificação, isso não determina que ela era má, porque Jesus estava também sendo condenado à morte e não era. Então, ele pode ter sido alguém que, de certa maneira, foi conduzido a essa pena sem ser verdadeiramente um homem cruel. Até porque ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares na graça do teu reino. Então, ele era um cara que não era um qualquer. E ele diz, em verdade vos digo ainda hoje, : encontrarás comigo no paraíso. Ou seja, que ele vai iniciar o grande processo de transformação dele e que, nesse momento, eu estou dizendo para você que você vai chegar lá. Então, isso é a parte que ele fala com esse sujeito, que o nome dele não está na Bíblia, mas consagrou-se como Dimas, literatura mediúnica chama ele de Dimas, talvez para que a gente consiga ter a conexão com quem mas talvez nem tenha sido esse o nome dele, tanto faz, isso é o que menos importa. E a mulher que diz ali que não o tocasse é Maria de Magdala. No domingo de manhã, quando Jesus aparece pela primeira vez, é a primeira aparição dele após a crucificação, ela nem o reconhece. Ela nem vê que ele é o Cristo. Eu não sei com que forma ele estava.
Eu não sei como é que é esse negócio, porque ela não reconhece Jesus na pessoa que ela está vendo. E quando ele fala com ela, ela diz, Senhor, pensa que é o jardineiro, onde tu colocaste, meu Senhor? Me diz onde ele está para que eu possa ir lá. Aí ele chama o nome dela, Maria. E ela imediatamente reconhece, Rabone, se aproxima dele e diz, não me toqueis, porque eu ainda não subi para o Pai. No sentido de que, naquele momento, a aparição que era feita, ela era uma coisa muito transcendente. Talvez fosse uma aparição até não tangível que estava acontecendo ali. Uma visão. Porque ele não tinha subido para o Pai e 8 dias depois ele se reúne com os discípulos e diz para o Judas, mete aqui, para o Judas não, para o Tomé, mete o dedo aqui na minha chaga, vai, coloca. Então eu podia tocar, né? Ele não tinha nem subido para o Pai. Então, dá para a gente perceber que talvez o fenômeno que estava se produzindo não era de materialização. Talvez fosse uma visão que ela estava tendo, uma vidência dele, mas não uma materialização. Se ela fosse tocar, a mão atravessaria. Não me toqueis. Ia chocaço. E deixa que depois ele vai aparecer para os discípulos, vai comer pão, vai comer peixe, vai colocar o dedo na chaga, tudo normal. E ele tinha muito interesse de mostrar essa materialidade para quebrar de maneira efetiva a ideia de que, sim, existe vida após a morte. A melhor maneira de dizer que tem vida após a morte é comendo peixe, tá? É comendo pão. Porque se eu dissesse, não, eu estou vivo, mas eu não como, não me dá peixe que eu não posso comer, então esse negócio aí não está com nada. Então ele come pão, ele come peixe, ele parte pão, ele senta na mesa para dizer para os caras, existe vida de verdade. E a partir da crucificação, há uma virada de chave na conduta dos apóstolos, que se transformam em seres destemidos, porque eles sabem que a morte não mais existe. Antes eles ficavam assim, será? Aí que não é. Mas eles viram, então eles foram convencidos da maneira mais... Eles foram testemunhas. Eu não posso duvidar do que eu estou vendo. Então, entra numa nova visão do que seja a vida após a morte ali.